Você sabe o que é e como funciona a auditoria médica da Afrafep Saúde? E como funciona esse modelo de autogestão da operadora? Bem, esses são alguns dos assuntos que nós vamos conversar em mais um episódio do Conexão Afrafep, o podcast da Afrafep. Eu estou recebendo aqui a doutora Andréa Dias, que é auditora médica e diretora técnica do Centro Médico da Afrafep Saúde, e o doutor Nildeval Chianca, que é assessor jurídico da Afrafep. Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um canal de comunicação da Afrafep. Obrigada. Obrigado. Pois é, vamos começar com a doutora Andréa. Doutora, a gente sabe que falar de auditoria médica nem todo mundo entende, né? Então, o que é que faz um auditor médico dentro de uma operadora de saúde? Bem, faz muitas coisas, né? Mas para tentar explicar de uma forma mais fácil, eu acho que a gente pode falar que o auditor ele pode atuar tanto antes, durante, quanto após a realização de uma assistência à saúde do beneficiário. Então, a auditoria que ela acontece antes, é chamada de prospectiva ou auditoria prévia, é aquela antes da realização do procedimento, em que o beneficiário chega na Afrafep com a sua solicitação de um tratamento, de um exame, e a gente faz essa análise técnica, a auditoria analisa de forma técnica aquela solicitação previamente à realização do procedimento. Existe a auditoria chamada concorrente, que é aquela que acontece quando o paciente está internado. Então, o auditor vai em loco, visita o paciente, conversa com os familiares, conversa com a equipe médica que está dando aquela assistência, avalia ali a qualidade daquele atendimento e o que o plano de saúde pode estar ajudando ali para melhorar e agilizar aquela assistência. Existe a auditoria que é feita após a realização dos procedimentos. Por exemplo, procedimento de urgência, ele não requer autorização prévia. Então, assim, isso a gente sempre deixa muito claro, que o hospital ele tem essa obrigatoriedade. Se o procedimento for urgência, ele tem que imediatamente atender o beneficiário. Após o atendimento, a auditoria vai verificar o que foi feito, quais foram os procedimentos, quais foram os materiais que foram usados e vai fazer essa análise posteriormente. Geralmente, essa análise ela já é feita ali no setor de faturamento, de contas médicas do hospital, e a gente vê se as cobranças também foram feitas de forma correta, de acordo com realmente o que foi feito, né, no nosso beneficiário. E, basicamente, a gente tem esses 3 tipos de auditoria. Mas o auditor faz mais do que isso. Por exemplo, na operadora, a gente faz aquelas entrevistas quando o beneficiário está entrando na operadora para saber em que condição de saúde que ele está chegando, né? Se ele já tem alguma doença pré-existente, que a gente chama isso de declaração de saúde, que é preenchido no momento que ele chega na operadora. Nós também, às vezes, atuamos como assistente técnicos em demandas judiciais, né? E também a gente atua muito, eu vejo isso particularmente nas operadoras de autogestão, que é a participação mais ativa do médico auditor junto à gestão, auxiliando a gestão nas decisões sobre contratações, sobre revisões de contratos. E são muitas coisas, são muitas responsabilidades, né? São muitas responsabilidades. E a senhora falou aí da autogestão, mas nem todo mundo que está acompanhando, inclusive aqui no nosso podcast, entende como é que funciona esse modelo, o que é autogestão. E aí, doutor Nildeval, pode explicar para a gente esse modelo, como é que funciona e por que é diferente de outras modalidades que existem no mercado, doutor? Então, existem algumas modalidades de operadores de plano de saúde. Basicamente, são 5 tipos, né? Pode ser uma cooperativa médica, temos os exemplos das Unimedes, uma entidade filantrópica, pode ser uma seguradora, uma medicina de grupo, e a outra modalidade é a autogestão. O que é que diferencia a autogestão dos outros modelos? É que na autogestão, o usuário, o beneficiário, ele não é só usuário do serviço da operadora, ele é também dono. E aí o termo autogestão é porque se ele é dono e usuário, ele se autogere. Por exemplo, no autogestão, o beneficiário ele pode votar e ser votado para participar da gestão da operadora, participar de uma diretoria, participar de um conselho. Então, isso diferencia totalmente de um operador de mercado, onde ele é meramente um usuário e um consumidor do serviço. Aqui ele não é consumidor, porque ele não poderia ser consumidor de si próprio. Ele é dono da operadora. Ele é participativo, né? Ele pode participar. Ele pode participar. Ele é um sócio e ele vota e é votado para participar dos órgãos de gestão. Então, o que acontece e o que é definido na entidade parte de uma autogestão dos próprios usuários. Pois é, a gente vai entender, né, ao longo da nossa conversa o porquê que é vantajoso, quais as vantagens, né, de ser
de estar no modelo de autogestão. Mas, doutora, a senhora falou aí de algumas responsabilidades, né, da auditoria médica. Só que muita gente, você que está acompanhando, pode inclusive, né, ter essa visão, uma visão negativa da auditoria médica. Ah, não, é só para negar. Não, a senhora já falou aí várias responsabilidades que não é bem assim, não é só isso, também está dentro, mas também existe a não negativa, né? Exato. Quando existe a aceitação e as pessoas parecem que não reconhecem isso. Explica pra gente por que muita gente tem essa visão negativa. Isso é muito comum e, assim, até certo ponto a gente entende, porque, em geral, o beneficiário, quando ele tem um contato com o médico auditor, é quando ele tem um procedimento que está demorando mais para ser autorizado, ou que a gente está precisando de mais detalhes daquele quadro clínico, né? Ele já está numa situação de fragilidade, né? Delicada, tendo em vista que ele está precisando de um procedimento cirúrgico ou de um tratamento, então ele já está ali fragilizado. E, assim, eu acho que a auditoria, ela pecou muito, talvez, no início, que não tinha muito essa aproximação, essa transparência com os maiores envolvidos, que são o beneficiário e o médico assistente, né, que é quem faz a solicitação. Então, acho que isso vem mudando, assim, a gente vem se aproximando muito mais do beneficiário e dos médicos assistentes. Eu tenho um hábito muito, assim, de tá sempre conversando com o médico. Então, quando eu recebo uma solicitação que eu vejo que tem alguma divergência técnica, algo que foge um pouco daquele padrão habitual, eu entro em contato com o médico assistente para a gente ver uma possibilidade de chegar num consenso, né? De dirimir algumas dúvidas. Assim como eu também entro muitas vezes em contato com o beneficiário, até para entender melhor, muitas vezes. Que legal. Entender melhor o quadro clínico dele. Às vezes o próprio beneficiário ainda não entendeu exatamente o que o médico vai fazer, o que foi solicitado. Então, assim, e para explicar também para ele, muitas vezes, por que o processo ainda tá um pouco mais lento, mais demorado, o caso dele. Porque enquanto ele está lá em casa, achando que... Às vezes eles pensam que o caso dele está esquecido, que o caso dele não é importante. Está tendo todo um trabalho nosso ali dentro da operadora, que é avaliar, então, a pertinência técnica daquele procedimento. Será que existe outra alternativa tão eficaz quanto... que vai ter uma utilização mais racional dos recursos? Sim. Então, a gente está vendo isso. Será que a literatura científica de alto nível, que a gente chama, que é aquela literatura mais robusta, realmente, essa nova tecnologia, por exemplo, se for o caso, ela realmente traz benefícios para o paciente ou o desfecho clínico é o mesmo? Sim. Então, a gente faz toda essa avaliação. A gente verifica também, sobretudo quando tem aquelas chamadas OPMS, que são aquelas órteses, próteses, né? A gente tem que recorrer aos fornecedores. Então, a gente faz um trabalho de, primeiro, solicitação dos orçamentos e depois de fazer a negociação daqueles materiais. Porque... muitas vezes a gente recebe um valor assim, muito acima do valor de mercado, sabe? E aí a gente precisa estar ali conversando, chamar o fornecedor para a gente fazer, né, uma negociação, a gente junto com a direção financeira, enfim. Então, assim, é todo um trabalho que está sendo feito ali e a morosidade, às vezes, acontece quando ele foge um pouco, assim, mais do padrão do usual. Sabe que é interessante a senhora falando isso? Porque tem a questão da responsabilidade financeira de uma autogestão. Então, se não tivesse controle, se não tiver essa rigorosidade, né, doutor? Os próprios beneficiários vão questionar. Mas, espera aí, se eu tenho responsabilidade... Se eu também participo dessa gestão e não tenho um controle tão rigoroso do financeiro, peraí, então vai sair do meu bolso. Exato. Né? Então, que bom que tem esse rigor, né? Essa responsabilidade maior aí. E por isso que eles vêm entendendo mais isso, porque eles estão entendendo que a auditoria é para evitar desperdício, evitar exames em duplicidade, que às vezes é solicitado por um médico e por outro médico que não sabe que o primeiro solicitou. Tá vendo? Então, a gente entra nisso, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente faz, um trabalho, mas, assim, eu quero deixar muito claro que a função da auditoria é que seja dada a melhor assistência para aquele paciente. Mas pode ser feita com o uso mais racional do recurso? Pode. Então, até porque isso realmente vai cair no bolso do beneficiário.
Porque a Frafep é rateio, né? Ela não é uma mensalidade fixa. E quando fala-se em rateio, eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, doutor, essa parte do rateio de um modelo de autogestão. Como é que fica essa questão dos gastos entre os beneficiários? A pergunta é interessante porque, de fato, o formato de algumas autogestões, não são todas, mas é o caso da Frafep, foge um pouco do que o mercado pratica. Quando você vai pactuar, contratar um plano de saúde, existe basicamente duas formas de mensalidade. Existe aquela pré-estabelecida, que você tem um preço fixo para uma faixa etária que vai durar o ano todo. Então, independentemente dos custos da operadora durante o ano, você vai pagar o mesmo valor para aquela faixa etária. Esse é o padrão que o mercado usa. Mas existe outro formato que a ANS regula também, que se chama mensalidade pós-estabelecida. E nessa pós-estabelecida, aonde está inserido o plano de saúde da Frafep, uma autogestão, é como se fosse mais ou menos assim. Você pega as despesas do mês, você vai jogando dentro de uma caixinha e vai acumulando aquelas despesas. No final do mês, você vai abrir a caixinha, vai ver quanto gastou e vai dividir por todo mundo aquele custo. E quando você abre a caixa e vai fazer a divisão com todos, que é o rateio, é aí que nasce o preço da mensalidade daquele mês. E é por isso que nesse formato de mensalidade, que é o do nosso plano, a mensalidade ela é variável. Ela não é um valor fixo porque ela varia conforme o custo. Então, o que a doutora Andréa falou há pouco, do uso racional dos recursos, numa operadora de mercado em que tem um preço fixo, você não sente de imediato aquele impacto de um procedimento que não teve um uso racional dos recursos. Mas na Frafep, com a mensalidade pós-estabelecida, você junta toda a despesa dentro de uma caixinha, então você sente já de imediato. É possível que a cota, a mensalidade do mês seguinte tenha um impacto relevante por conta de um uso irracional. Daí a importância de se fazer realmente esse critério, uma auditoria realmente pontual, para evitar que isso vá para o bolso do associado. Mas, doutora Andréa, tem como a gente mensurar isso, economicamente falando, né? A auditoria, ela é feita, tem a questão do controle rigoroso, né? Até para que no final ali tenha uma economia, mas que haja o atendimento, obviamente, né? Das pessoas que precisam. Mas tem como mensurar essa economia? Então, as operadoras elas têm trabalhado muito na construção de indicadores para justamente avaliar esses impactos, né? De qualquer forma, a auditoria ela já se mostra um ponto-chave, né? Na verdade, na manutenção aí da sustentabilidade da operadora, porque justamente, como eu já disse, evita os desperdícios, né? Evita procedimentos desnecessários e com isso, realmente, a gente pode estabelecer indicadores. A Frafep, sobretudo a atual gestão, ela tem investido muito na TI, né? Então, a gente está com um grupo agora de TI que está fazendo um trabalho muito bacana, que a gente está conseguindo visualizar de uma forma mais clara todos os números da Frafep. Isso é muito bom. Né? Então, quando a gente consegue visualizar ali, a gente consegue já saber onde a gente precisa atuar mais, né? De repente, algum programa. Vamos supor, a gente está gastando mais uma faixa etária para... A gente já fez, inclusive, esse trabalho até na gestão anterior. A gente estava observando que estavam chegando muitos pacientes infartados entre 40 e 50 anos. E aí, a gente fez um programa com os cardiologistas lá da Frafep, que a gente fez uma busca ativa desses beneficiários para que eles fossem para a consulta cardiologista, a gente fizesse essa avaliação cardiológica, detectasse de forma mais precoce os pacientes que realmente já tinham algum problema coronariano e fizessem um procedimento, no caso, se o paciente precisasse, antes de acontecer dele chegar numa urgência infartado, né? que o risco é muito maior para o paciente. Então, assim, a gente tem esse cuidado, essa preocupação aí de cuidar do beneficiário e de cuidar também de forma preventiva, né? Então, assim, a gente ainda não definiu indicadores, mas, assim, a gente só do nosso dia a dia, a gente já percebe que a auditoria tem um impacto grande no equilíbrio financeiro da operadora. Pois é, se a gente tem números, tem dados, né? Tem como se prevenir, se preparar melhor, né? Pensar em programas, é isso mesmo. Esse é um dos desafios desse modelo, doutor Nildeval, da autogestão, essa questão do rigor, né? Das contas, é o maior desafio. O único desafio, eu sei que não é. Fala um pouquinho desses desafios aí do modelo. Eu acho que assim, há muitos desafios, mas assim, para a autogestão especificamente, os desafios são maiores, eu vou dar algumas razões. Por exemplo, quem usa mais o plano de saúde?
quando a gente é jovem ou quando a gente vai envelhecendo? Naturalmente, a gente usa mais quando vai ficando mais idoso, que é o momento que as doenças vão aparecendo. Então, chega uma fase da vida que, naturalmente, a gente vai precisar mais do serviço de saúde e vai gastar mais. Por que eu estou falando isso? Em termos percentuais, a autogestão é o modelo de operadora que mais acolhe os idosos. Percentualmente, é a modalidade de operadora que mais tem pessoas idosas dentro. O que é que isso tem a ver com custo? Pelo que eu expliquei, pessoas com mais idade usam mais. E vou dar um dado, que esse dado é um dado que pode ser acessado e confirmado no site da ANS. Basta botar no Google sala de situação e você consegue essas informações. Você avalia esse tamanho do impacto dos beneficiários dos custos numa operadora pela sinistralidade. O que é sinistralidade? É a razão entre o que a operadora gastou com assistência à saúde e quanto ela recebeu de mensalidade. No mercado, no quarto trimestre, no outro trimestre de 2025, essa razão era 80%. Ou seja, sobrava 20% para despesa administrativa, para investimento, para o lucro das operadoras de mercado. Na autogestão, a sinistralidade no quarto trimestre de 2025 foi 93%. Sobrou 7% para a parte administrativa, para investimento, para todo o resto. Ou seja, a margem é muito curta. E aí vem o desafio. A medicina, ela evolui muito rápido. Novas tecnologias custam caro. Todo mundo quer ter acesso ao carro novo. Só que o preço do carro novo, às vezes, se a gente for dar para todos, a gente termina deixando um público fora. Então, o grande desafio, quando você perguntou, é assim: na medida em que eu incorporo novas tecnologias e que eu dou acesso a elas, eu aumento minha despesa. Se eu aumento minha despesa, isso automaticamente vai repercutir na mensalidade. Então, se eu impactar muito a mensalidade, eu vou começar a fazer com que o plano de saúde seja um artigo cada dia mais de luxo. Pouca gente vai ter acesso e eu vou estar levando para o SUS pessoas que hoje têm plano de saúde. E aí o desafio é eu manter uma mensalidade acessível, ciente de que eu preciso incorporar novas tecnologias, mas com racionalidade, para manter essa mensalidade acessível, dentro de uma população que, para nós, custa mais caro do que o mercado, porque eu acolho mais idosos do que o mercado. É uma questão lógica, né? Assim, quando vocês começam a explicar, assim, a gente vai dando uma luz, assim, a gente vai entendendo melhor. Ele falou sobre a ANS, né? Que é a Agência Nacional de Saúde. E aí, quando ele fala da ANS, me vem à cabeça, assim, aquele rol, né? Muita gente fala o rol da ANS. Explica pra gente, doutora, o que é esse rol, né? Como é que funciona? Vamos lá. Realmente... O pessoal fala muito, né, do rol da ANS. Então, primeiro, assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, na verdade, é o órgão que normatiza e fiscaliza as operadoras de saúde. E ela define um rol de procedimentos e tratamentos, medicamentos, que são de cobertura obrigatória pela operadora. Então, assim, quando ela define aquele rol, ela fez todo um estudo, tá? Então, assim, ela faz isso constantemente. Antigamente demorava cerca de, acho que de 2 em 2 anos, né? Que renovava o rol. Agora não, agora se tiver uma nova tecnologia, eles agilizam a avaliação. Se perceberem que é pertinente, eles incorporam ao rol a qualquer momento. Mas como é que ele faz isso? Como é que a ANS faz isso? Quando ela recebe uma demanda, olha, queremos incorporar, geralmente sociedades, né, médicas que solicitam, olha, vamos incorporar o tratamento X para tal patologia, um exemplo. A ANS recebe essa demanda, o que ela vai fazer? Ela vai verificar com um colegiado, ela vai verificar com especialistas renomados na área, ela vai fazer uma pesquisa em toda a literatura científica, que a gente chama de alto nível, ou seja, aqueles trabalhos científicos mais bem realizados, vamos dizer assim, e sem viés, né, com boa casuística, enfim. E aí, ela vai fazer uma consulta pública também. Então, assim, é todo um trabalho que é feito para se tomar a decisão se uma tecnologia, um procedimento ou um medicamento vai entrar no rol, né? Então, quando eu recebo uma demanda que está toda dentro do que a ANS define, é tranquilo, né? É mais fácil. A autorização é tranquilo. Mas, assim, nada impede que uma operadora ofereça procedimentos, tratamentos fora deste rol, para além desse extra rol. Porém, para isso, assim, existe todo um estudo. Por exemplo,
A Frafep já faz isso em algumas coisas. A gente, lá no centro médico mesmo, tem pilates, osteopatia, que não está no rol. A gente tem um programa de assistência domiciliar. A assistência domiciliar não está prevista no rol. A gente faz... a própria robótica, a gente já começou para a próstata, desde o finalzinho do ano passado, a oferecer, mesmo que ela ainda não estava no rol, né? Para a próstata, ela entrou agora em abril. E ainda assim a gente oferece para nefrectomia parcial também a cirurgia com uso da tecnologia robótica, porque a gente entendeu que essa tecnologia, para esses casos, vai trazer benefícios para o nosso beneficiário, né? E coube no bolso, vamos dizer assim. É o principal, né? Então, assim, a avaliação de qualquer coisa que chega a extra-rol não é simples. Certo. Porque eu não sou um colegiado. Então, Sim. assim, quando chega essa demanda, geralmente ela vai chegar lá na diretoria, é uma demanda já administrativa, Tá. né? Então, assim, houve a negativa inicialmente, por não estar no rol. Ah. Muitas vezes essa demanda chega à diretoria e a diretoria me pede um parecer técnico. Então, esse parecer técnico, eu vou consultar outros colegas especialistas. Eu vou fazer como a ANS faz, mais ou menos. Pois é, isso que eu estava percebendo aqui. Só interrompendo bem rapidinho, assim, porque se a própria ANS, que é a Agência Nacional, precisa consultar, precisa Exato. estudar para autorizar alguma coisa, aí chega para a doutora Andréia, né, um pedido desse extra-rol. E a pessoa... Não, a gente entende que quando a gente fala de saúde, a gente está falando de vidas, né? Claro. Mas aí as pessoas querem rápido, assim, imagine. Se todo o extra rol fosse assim, né? Rápido. Exato. Não, tem que ter toda uma preocupação, um estudo para isso, né, doutora? Então, aí, além do estudo técnico que eu vou fazer, então, eu mesmo busco, mas eu também vou consultar especialistas da área. A gente tem como solicitar esses pareceres especializados. E a diretoria também vai querer saber qual o custo disso, né? Então, assim... Munido de todas essas informações, a gente devolve para a diretoria, que juntamente com o conselho até citou aqui algumas situações que chegaram a eles de extra-rol, e aí eles tomaram a decisão, que a gente pode talvez incorporar alguma nova tecnologia extra-rol, entendeu? Entendi. Mais ou menos na prática é isso, né? Exato. E como é que, doutor, falando um pouquinho, né, da ANS, como a gente está citando agora, ela atua nessa regulação, né, das operadoras. Como é que a ANS trabalha nisso? Principalmente em relação ali às doenças pré-existentes, né? Como é que ela atua nessa regulação? Veja, o setor da saúde suplementar é um setor que sofre forte intervenção do Estado. Eu sempre digo assim, que tem muitos documentos da Frafep que eu quem redijo, mas eu digo, a contribuição intelectual minha é quase zero, porque a ANS ela faz quase tudo e me obriga a só copiar e colar. Então, muita coisa que os beneficiários às vezes ficam insatisfeitos, não é algo escrito por desejo e vontade da Frafep, é porque está cumprindo um ato normativo da agência reguladora. O caso que você citou, doença ou lesão pré-existente, tanto está na Lei 9656, como tem resolução da ANS que regula, que às vezes é confundido com beneficiário com carência, mas não tem a ver com carência. É mais ou menos assim, quando você adere a um plano de saúde, a doutora Andréia, na auditoria, existe uma declaração de saúde, vai avaliar, vai perguntar, e a pessoa também tem que se autodeclarar se ela tem alguma doença ou lesão pré-existente. E a regra do jogo, não inventada pela Frafep, criada por uma lei e depois só regulamentada pela agência reguladora, é que se você tem uma doença ou lesão pré-existente, você fica um período de 24 meses com a cobertura parcial temporária, apenas para procedimentos de alta complexidade, procedimentos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia, como uma UTI, e se relacionados à doença ou lesão pré-existente. É como se fosse um período em que a cobertura fica suspensa para essas coisas que eu citei, para aquilo que você já tinha antes. Que isso é muito para evitar, assim, imagina, uma mensalidade hipoteticamente do plano de saúde vamos pensar, R$1.000. Você precisa fazer um procedimento que custa 100 mil. Você bota o pé dentro da operadora, faz o procedimento, depois bota sai. o pé fora. E aí você corrompe a ideia do mutualismo. Porque numa autogestão, a essência é o mutualismo. E o que é o mutualismo? Todo mundo joga recursos dentro de uma caixa para alguém, quando precisar, ir lá e pegar. E na hora que você já entra com a predisposição para algo, certo? Você corrompe essa ideia. E quando você corrompe essa ideia, você corrompe cálculo atuarial, que é feito para dar segurança para que o sistema funcione e seja perene. Toda uma lógica, né? Tem realmente tudo conectado, né, doutora? E, doutora, e o dia a dia do seu trabalho, né? Do trabalho da auditoria médica. A senhora falou sobre muitas responsabilidades, mas
tem uma equipe, tem ferramentas para auxiliar, para ajudar nesse dia a dia? Tem. Então, quando eu recebo uma solicitação, quando eu tenho conhecimento técnico suficiente para analisar, Sim. eu mesmo analiso e eu já estou há 20 anos trabalhando com auditoria médica, então alguma coisa eu já aprendi. Alguma coisinha, né? Então, muitas vezes eu já tenho aquele conhecimento técnico para estar conversando com o médico assistente numa divergência, por exemplo. Certo. Mas quando eu recebo e eu não tenho conhecimento técnico suficiente, sim, eu tenho como lançar mão daquelas consultorias especializadas que eu já falei anteriormente, Certo. que são médicos especialistas, em geral da mesma especialidade do médico que fez a solicitação, que vai analisar aquele caso e vai me dar o respaldo técnico para eu discutir com o médico assistente. Então, vou dar um exemplo de neurocirurgia. Chegou uma solicitação de neurocirurgia que eu tive dúvida ali do ponto de vista técnico, encaminhei para um consultor especialista, neurocirurgião, e ele me falou, olha, Andréia, realmente assim, desses 5 procedimentos, vou dar um exemplo, esses 3 são pertinentes, mas esses 2 eu acredito que o paciente não vai se beneficiar por isso. Então, ele me dá esse respaldo para eu estar conversando com o médico assistente e tentar um consenso. E é dessa forma que a gente faz. Quando eu não consigo esse consenso com o médico assistente, ele fala assim, não, André, eu só faço os 5 mesmo. Para mim, tem que fazer os 5. E aí, ele também traz os argumentos dele. Aí, o que a ANS diz numa situação dessa? Que houve uma divergência que a gente não chegou num consenso. Aí, a gente encaminha para uma junta médica, que é um terceiro médico, que é chamado até de médico desempatador. Sim. E é ele quem vai, também um médico da mesma especialidade, neurocirurgião, no caso do exemplo que eu estou usando, que vai também avaliar o caso. E aí, esse daí vai dizer, não, são só os 3 mesmo, ou ele vai dizer, não, eu acho que o médico assistente está certo, são os 5 mesmo. Um exemplo. Então, assim, o que a junta médica disser é vinculante à operadora. Aí depois o doutor pode até explicar melhor essa questão dessa vinculação. Mas, ou seja, o que a junta definir é o que a FRAFEP é obrigada a dar. O que a junta médica definir. E aí, o que acontece nesse momento? Vamos supor que aí, quando a junta finaliza, vai o parecer para o médico assistente e o beneficiário também recebe. Se o médico fala assim, não, só os 3 procedimentos eu não faço, eu só faço se forem os 5. Estou dando um exemplo, tá, gente? Sim. Ele se afasta, assim, ele diz, não, então eu não vou conduzir mais, eu não vou mais assistir esse paciente de vocês, essa beneficiária de vocês, porque eu só faço se for dessa forma. Então, aí, o que a ANS diz que a operadora deve fazer numa situação dessa? A gente nunca vai deixar o beneficiário na mão, nunca. Certo. É isso que eu queria deixar muito claro aqui ao beneficiário, que mesmo que exista uma negativa, uma autorização parcial, a gente vai estar ali até o cuidado dele ser finalizado, até ele ser tratado. Sim. Certo? Então, numa situação como essa, a gente vai oferecer a rede credenciada a um médico da mesma especialidade, daquele que ele já recuou, vamos dizer assim, ele disse, assim eu não faço, então pode encaminhar para outro médico. É mais ou menos assim. Então, aí a gente vai localizar um médico, vai auxiliar esse beneficiário e vai encaminhá-lo para um médico da rede credenciada que atenda, que dê a continuidade da assistência dele de acordo com o que a junta definiu. É mais ou menos muitos detalhes, doutora. Muitos detalhes. E isso, assim, imagine, né? A pessoa, como a senhora citou, fica com aquele exemplo na cabeça. Às vezes a pessoa em casa, né? Tá achando, tá demorando e tal. Mas são muitos detalhes, né? São muitos. Eu imagino também que na área jurídica tem muitos detalhes. Aí me conta, então, doutor Nildeval, o dia a dia do setor jurídico. Quais são as situações mais recorrentes? Veja, acho que muita gente tem a impressão de que o advogado trabalha muito ali no fórum, cuidando de processos, mas veja, quando a gente assessora uma operadora de plano de saúde, esse não é o perfil e o cenário, nem o ambiente onde a gente atua com mais frequência. Por quê? Porque, como eu tinha dito há pouco, uma operadora de plano de saúde está num setor totalmente regulado. E qual é o problema da regulação? Se ela fosse uma regulação estática que o Estado estabelecesse e ali deixasse por um bom tempo, era fácil. O problema é que a regulação da ANS, ela muda com muita frequência. Eu lembro que quando eu comecei no setor, eu sentia muita falta de livro para estudar, para poder entender o setor. E uma vez um
um professor e amigo que atua no setor há bem mais tempo disse assim, Nildeval, não tem livro, porque o único livro que tem foi eu que escrevi, mas quando eu acabei de escrever, um mês depois ele estava desatualizado, porque a ANS muda tanto as normas que não dá para escrever livro. Tanto que existe um projeto que nasceu dentro da Frafep, hoje é um projeto nacional, que é uma revista, já que não dá para ter livro, então a gente pensou em um periódico, existe uma revista de direito à saúde suplementar, já estamos no 10º ano, é uma por ano, já foi citado em acordos do STJ, e ali é onde a gente tenta disseminar essas informações em direito à saúde suplementar. E eu estou dizendo isso para justificar que o trabalho de um advogado, de um assessor jurídico, de um operador, é muito mais prospectivo. A gente precisa estar alinhado com a regulação, tanto quando ela é publicada, quanto quando a ANS está discutindo, porque como o doutor André citou, antes da ANS tomar uma decisão, ela tem fases e processos, até de consulta, então a gente tem a possibilidade até de influenciar a operadora na tomada de decisão. Então, o trabalho do advogado é, primeiro, atuar para essa legislação caminhar de uma forma favorável às autogestões e depois, quando a legislação estiver posta, trabalhar para que a operadora esteja em conformidade com os atos regulatórios da ANS. Esse é o principal trabalho. Sim. Existem outros, mas esse é a principal atividade. É mais recorrente, né? Doutora, agora eu vou pedir licença a vocês dois para pedir a sua atenção que está acompanhando aqui. Está acompanhando essa conversa, esses esclarecimentos. Sabe por que eu estou pedindo sua atenção? Porque a gente vai falar agora de casos de sucesso. Sabe por quê? Porque a gente fala, né, de negativa, fala, né, de extra-rol e tal. Mas eu sei que existem casos positivos. Claro. Exemplos. Então, assim, o que é que a gente pode apresentar? Exemplos que já deram certo, de pessoas que foram atrás, que esperaram e que a senhora poderia apresentar aqui como caso de sucesso. Tem vários casos, acho que poderia passar horas aqui, né, falando, mas assim, tô aqui me lembrando de um em específico que foi bem interessante, foi na Frafep. Uma beneficiária chegou com uma solicitação e quando eu verifiquei, fiz aquela análise, eu achei que talvez ela poderia ainda se beneficiar de um tratamento conservador. Que a indicação cirúrgica ali, talvez não precisasse ser naquele momento, né? Então, eu peguei e encaminhei para o especialista da área, para ele ver se ele concordava com a minha opinião. E ele concordou. Ele também achou que naquele momento a indicação cirúrgica não seria a melhor abordagem para aquela paciente, e sim o tratamento conservador. E aí, o médico, eu encaminhei para o médico, ele manteve a indicação cirúrgica, o médico assistente, aí a gente encaminhou para a junta, e a junta concordou também com o consultor e comigo de que naquele momento não seria, a indicação cirúrgica não seria o melhor tratamento para aquela paciente. E aí, aconteceu exatamente o que eu expliquei anteriormente, né? Aí o médico falou que não faria, né? Não daria continuidade, nós encaminhamos para um médico da rede. E essa paciente, depois ela, através do setor de ouvidoria, ela fez um elogio imenso à Frafep, dizendo que quando ela chegou lá, realmente o médico ele contraindicou o procedimento cirúrgico naquele momento. Só que ela disse assim que ele a examinou, como ela nunca tinha sido examinada antes, explicou, desenhou, mostrou para ela de uma linguagem que ela entendeu perfeitamente. Entender, E ela ficou muito feliz porque ela diz na ouvidoria, devia até ter trazido para ler algum trechinho, que ela se sentiu cuidada pela Frafep. Oh, coisa boa. Ela percebeu que ali não foi... Porque assim, gente, eu queria deixar muito claro, não é sobre economizar aqui que a gente está falando. Eu sou médica, eu quero o melhor para o paciente, eu quero que ele seja assistido, eu quero... que a saúde dele seja tratada. A minha função é essa, eu fiz um juramento, né? Então, só que assim, a gente também... Algumas coisas que são talvez necessárias, a gente também tem que atuar, né? Tem que conversar. E ela ficou muito feliz, ela agradeceu muito, porque ela não precisou fazer o procedimento cirúrgico, ela já tinha iniciado um tratamento clínico que esse médico tinha proposto, e ela já estava muito melhor. Então, assim, foi um caso que marcou, né? Me marcou, porque foi muito bonita a declaração que ela fez. E eu gostei muito dessa frase, que ela falou que se sentiu cuidada. E é isso que a gente quer que o beneficiário sinta, sabe? Muito bom, muito bom a senhora compartilhar isso com a gente. E do ponto de vista jurídico, né? A gente sabe... que muita gente pensa assim, não tá, tem muitos casos aí de saúde, né, extra-rol, tá tão popular isso, né, é só entrar na justiça que ganha.
não é bem assim, né, doutor? Tem mudado algumas coisas e eu queria que o senhor trouxesse esses exemplos, porque de certa forma beneficia, né, a operadora e beneficia principalmente esse modelo de autogestão, né, de uma forma muito eficaz. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente. Tá, eu não vou partir de um caso concreto, até para não expor um caso. A Frafep, todo mundo se conhece, então se falar de um caso concreto, mesmo que eu não nomeie, fatidicamente a pessoa se identifica. Então, mas partindo de um cenário mais macro, essa premissa de que você bateu as portas do judiciário, o judiciário vai te entregar o que você pediu em relação a procedimento de assistência de saúde, é uma visão do passado. Sim. O judiciário já entendeu, isso vem evoluindo, mas ele já entendeu que dar tudo a todos é a mesma coisa que você comprometer o sistema a médio ou curto prazo. Não há recursos na saúde suplementar para dar tudo a todos. O dado que eu informei há pouco tempo, com a sinistralidade no quarto trimestre de 2025, eu estou dando o último que foi divulgado pela ANS, de 93% para as autogestões, já mostra que o sistema está um pouco estrangulado. E aí, nessa linha, houve um recente precedente vinculante do STF, que foi uma ação direta de inconstitucionalidade, que teve como autor a Unidas, que é uma associação nacional que congrega as autogestões. Então, a autogestão foi protagonista nessa discussão. E nessa ação, a DI 7265, o STF estabeleceu requisitos rígidos para que o judiciário dê algo que não esteja no rol. Não é mais pedir e dar. E agora vai se partir de evidência científica, e não é qualquer evidência científica, é evidência científica de alto nível. Doutor André sabe mais que eu, conhece melhor que eu, mas a evidência científica, às vezes a gente do direito, a gente não está acostumado com isso, mas é uma ciência que já existe, está sedimentada há muito tempo na medicina, no mundo todo. Então, não cabe ao judiciário querer definir conceitos que não são próprios nossos, não cabe ao jurista querer definir o que não é próprio da nossa ciência. É como se eu quisesse definir, dentro de um processo, o conceito de concreto armado, de viga estrutural de uma construção civil. Não nos cabe. É evidência científica de alto nível, é algo que vem da medicina, e aí o STF diz que para conceder algo extra-rol, são, se eu não me engano, 5 requisitos cumulativos, é isso? 5. E um deles é esse que eu citei agora há pouco. Então, o judiciário vem mudando o perfil, o entendimento, porque já percebeu que esse cenário de dar tudo a todos vai transformar plano de saúde em artigo cada dia mais caro, que poucos vão poder estar lá, e o resultado disso é que você vai levar pessoas para o SUS, que é um sistema que já é deficitário, por isso as pessoas almejam tanto um plano de saúde. Pois é. Toda vez que vocês falam, eu vejo que está tudo conectado, né? Quando a gente começou a conversar aqui, são de áreas diferentes, né? O jurídico e a área médica, mas que conversam muito quando a gente fala de operadora de saúde, principalmente de autogestão, né, doutora? E a senhora também é diretora técnica, né, do Centro Médico da Frafep. Mudando um pouquinho de assunto, né, mas entendendo ainda como funciona essa questão da operadora ali, o Centro Médico é um local que faz diferença, né, para uma operadora de saúde. E aí eu queria que a senhora explicasse o porquê. Por que é diferente ser atendido lá no Centro Médico? E quais são as especialidades, por exemplo? Eu sei que são muitas, mas citar pelo menos as principais que as pessoas podem encontrar num centro médico e às vezes prefere, ou por falta de conhecimento, não sei, estar na rede credenciada. Qual a diferença? Qual a vantagem? Bem, o Centro Médico está cada vez crescendo mais, né? Graças a Deus. E a gente tem mais de 30 especialidades médicas. Então, quase todas aí que a gente precisa no dia a dia, cardiologista, clínico, endócrino, reumato. São inúmeras. São 30. Mais de 30, na verdade. Além das especialidades médicas, a gente tem fisioterapia, fono, psicólogo, nutricionista. Falando da fisioterapia, a gente tem um centro de reabilitação que é o xodó, a gente até diz, porque ele é muito bem equipado, é muito elogiado pelos médicos que solicitam fisioterapia, porque ele tem um resultado muito bom. O que mais que a gente tem lá? A gente tem uma sala de procedimentos, a gente faz endoscopia, colonoscopia, faz algumas cirurgias de varizes menos complexas. Temos um médico da dor que faz um tratamento de algumas infiltrações guiadas por ultrassom lá no centro médico. Praticamente todos os procedimentos dermatológicos são feitos lá. Que mais? Eu até acho que eu trouxe aqui para a gente não esquecer. E enquanto a senhora vai abrindo, eu já vou pensando aqui, até do ponto de vista jurídico,
né, doutor Neudeval? Essa questão de ser atendido dentro do próprio centro médico traz uma economia. Aí, olha como está tudo conectado. Isso. Traz Com uma certeza. economia financeira, aí vai ter menos problemas também na questão da regulação da autogestão, falando da autogestão, vai ter menos problemas jurídicos, porque aí é tudo conectado, né? Exato. Porque o que é certeza. feito ali, a gente tem controle de gastos, né? É. Então, assim, a gente já sabe mais ou menos qual vai ser o gasto da operadora. Então, assim, da parte de cardiologia que eu comentei, a gente tem quase todos os exames necessários ali para aquela triagem. O eletro, um teste ergométrico, um holter, um mapa, o ecocardiograma, tudo feito lá. Ultrassonografias também temos lá. Temos um laboratório que também o paciente pode fazer os exames lá. Então, assim, às vezes ele vai numa manhã e resolve um bocado de coisa. Ele Outra já coleta, vantagem. ele já Tá tudo coleta ali, o né? exame, né, laboratório, ele já passa no médico, às vezes, se não precisar de jejum, ele já coleta o exame, ele já faz uma ultrassom, se Nossa, essa é uma tiver vantagem ali, maravilhosa. Porque... Às vezes ele atende... Agora eu vou falar bem rapidinho, como paciente, viu? Exato. Hein? A pessoa aí sai, aí vai fazer um exame, não sei, aí marca para outro dia, porque não tem condições de ir no mesmo local. Aí já resolve tudo ali no mesmo local. Às Né? vezes eles são atendidos em 2 ou 3 especialidades no mesmo dia. Olha aí. Porque como a gente tem uma agenda assim que acomoda muito, então assim, às vezes se tiver um médico de 3 especialidades diferentes que aquele paciente precisa de manhã, ele consegue eventualmente agendar no mesmo dia e ir para os 3 ali mesmo. Então, assim, isso é muito interessante. E assim, e as vantagens, né? Além disso tudo, né? Das vantagens que eu já comentei, a gente tem lá também algumas coisas que não estão no rol, como eu falei, o pilates, a osteopatia, né? E assim, tudo que o paciente faz lá no centro médico, ele não tem coparticipação. E também não tem carência e também não tem a questão da cobertura parcial temporária. Ou seja, o que a gente oferece ali no centro médico, esclarecer bem, após 24 horas dele adentrar o plano, ele pode usar o que tiver disponível ali no nosso centro médico, ele já tem direito a usar. Então, não há cumprimento de carência e não há coparticipação. Então, assim, é uma coisa... essa é uma grande vantagem. Grande vantagem. E, além do que, lá nós temos o prontuário único, né? Então, assim, por exemplo, você vai no cardiologista, ele consegue, eventualmente, você tem um paciente diabético. Aí ele pode olhar a consulta que você fez com o endócrino e ver o que o endócrino viu, pediu de exame, avaliou. Então, assim, é tudo interligado, sabe? O fisioterapeuta pode olhar a solicitação do ortopedista, os detalhes que ele pediu na fisioterapia, né? Doutora, então eu quero acreditar que depois da pessoa que assistiu a esse podcast, esse videocast, ou ouviu, né, o podcast, ela não vai mais ser atendida fora do centro médico, porque só tô vendo vantagem. A gente só recebe elogios, além do acolhimento, né? Porque, assim, como a Afrafep... ela já tem por característica ser acolhedora, né? Sim. Então, assim, a maioria dos pacientes, os beneficiários que chegam ali, são chamados pelo nome, né? Então, assim, tem todo esse acolhimento. A gente brinca assim, mas realmente é o que deve ser, né? Assim, se as pessoas entendem, né, que tem muitas vantagens de ser atendido no mesmo local, com o sistema interligado, tudo ali para resolver, como a senhora falou, 3, 4 coisas no mesmo dia. Então, assim, realmente fazer você acreditar que está acompanhando aqui com a gente, que é melhor estar tudo no mesmo espaço, né? Ser atendido no mesmo espaço no centro médico. Agora, doutor, tem uma atualização falando sobre essa realidade aí de operadoras de autogestão, tem uma aprovação recente, né? Eu tenho até aqui, olha, a aprovação recente da ANS, da RN 137. Explique pra gente, porque quando a gente fala em número, né, em lei e tal, nem todo mundo entende. Explique pra gente o que é que isso funciona, o que é que isso significa para o modelo de autogestão. Tá, fazer só uma correção. Na verdade, a resolução 137, ela é 2006, só que ela vai sofrer uma alteração recente pela resolução 649 de 2025, que vai entrar em vigor em 1º de julho de 2026. E realmente ela tem uma mudança grande no cenário, porque, veja só, a autogestão, eu advogo para a Afrafep há algum tempo, mas eu não posso ser beneficiário da Afrafep, porque a regulação da ANS ela é muito restrita. Ela diz quem pode ser beneficiário de uma operadora de plano de saúde é um público fechado, muito restrito. Então, veja que, contrassenso, nós atendemos os mais idosos. Nós temos a maior sinistralidade.
mas eu não posso abrir minhas portas para ofertar meu plano para mais pessoas, para oxigenar o público, né, trazer pessoas de vários outros perfis, porque a ANS fechava essas possibilidades, entendeu? No caso da AFRAFEP, que é uma associação de servidores públicos e auditores fiscais do estado da Paraíba. Veja, com o desenvolvimento da tecnologia, o que antes, há 10 anos, 20 anos, 40 anos, fazia um profissional, um servidor público, hoje, uma pessoa faz o que 10 fazia. Então, o número de servidores que vão entrando no serviço público é muito menor. Então, se as portas não fossem abertas, as autogestões, eu falo agora de todas, elas estariam com os dias contados. Porque o perfil da autogestão é assistência para um público específico e fechado. Ou de determinada categoria profissional, ou de empregados de uma determinada empresa. Então, o que é que esse normativo trouxe? Ele permitiu que as autogestões que queiram abram mais suas portas, certo? Para outros perfis de público, certo? Para que ela possa ser uma entidade com um público mais diversificado, certo? Ou de categorias profissionais múltiplas, ou de diversos servidores públicos, ou de diversos patrocinadores. Então, ela abriu mais as portas, porque a ANS reconheceu que havia uma distorção na regulação. Embora a autogestão tivesse todos esses obstáculos, não podia entrar pessoas de outros perfis, no caso da AFRAFEP, auditores fiscais, servidor público nesse perfil. A regulação que a ANS impõe para as autogestões é a mesma que ela impõe para o mercado todo. Então, o mercado todo pode colocar para dentro um perfil amplo de pessoas indefinidos e nós, restritos no crescimento, temos que seguir as mesmas regras que o mercado tem. É difícil. Então, era uma regulação injusta e desproporcional que a ANS agora estabeleceu, porém, ela manteve o seguinte princípio: para ser autogestão, tem que manter a premissa de que o beneficiário titular, que contribui para o plano de saúde, ele tem que ser elegível para os cargos de gestão. Então, essa premissa, que é o que diferencia de um operador de mercado. Num operador de mercado, eu sou só usuário. Aqui, a ANS diz com esse normativo: eu vou permitir que você abra suas portas para outros públicos, mas o novo público que entrar também vai poder ter esse perfil de usuário e dono. Entendi. Era uma desvantagem, mas agora, com essa atualização, né? Ainda bem, né, que a ANS atualizou, e ainda bem que temos um advogado, viu, doutora? Que está atualizado, sempre antenado aí com as atualizações, trazendo para a gente. Bem, estamos caminhando aí para os momentos finais do nosso Conexão AFRAFEP. Esse episódio acho que foi muito esclarecedor, né? Trouxe muita informação. Queria que a senhora deixasse a sua mensagem final aqui para o nosso público que está acompanhando. Bem, eu queria dizer para o beneficiário, né, que acho que depois de tudo que a gente colocou aqui, que a auditoria médica está do lado dele. Está do lado dele. E, assim, não vai soltar a mão dele. Isso. Entendeu? Então, assim, eu tô ali, eu vou todos os dias à AFRAFEP, estou à disposição para acolher, tirar dúvidas, conversar, explicar, né? Mas eu quero que eu sair daqui com a certeza de que o beneficiário entendeu que a auditoria médica, ela está ao lado dele, né? Então, a gente quer cuidar, a gente vai cuidar da saúde, é o nosso bem maior e a gente não abre mão disso. E se uma tecnologia, por exemplo, eu falei muito aqui, mas assim, se uma tecnologia for realmente benéfica, uma nova tecnologia for realmente benéfica, eu vou lutar para que a gente consiga fazer aquele atendimento, aquela cobertura. Então, assim, do que é possível, dentro do que é possível. Equilíbrio. Exatamente. Então, assim, eu estou do lado deles e estou lá à disposição para quem que tiver conversar lá comigo, tirar alguma dúvida, é só agendar com as meninas lá que eu estou à disposição. Muito bom. E, doutor Nildeval, sua mensagem final aí para o nosso público, né, que acompanhou. Eu queria convidar aqueles que ainda não estão familiarizados, não conhecem o que é o conceito, o que é uma autogestão, mesmo estando na AFRAFEP, ou quem não está, que está fora, que tem o interesse de vir para a AFRAFEP, é importante buscar conhecer o que é, porque, veja, a autogestão, a AFRAFEP, aqui, os próprios beneficiários, eles se autorregulam. Isso a gente não vê no mercado. Então, era essa curiosidade que eu queria plantar para aqueles que ainda não estão tão contextualizados, é conhecer o que é essa autorregulação de um plano de saúde, de uma autogestão, aonde o beneficiário ele pode ser presidente da operadora, ele pode ser conselheiro.
E tudo que é deliberado, que passa para o conselho, é votado por um grupo de pessoas que foi eleito em uma assembleia, ou seja, podia ser ele próprio. Então, essas decisões, esses regulamentos, que às vezes alguém vai questionar, ele é apenas fruto da exteriorização da autonomia de vontade dos próprios associados, externada pelos que eles elegeram. Então, esse é meu convite. Assim, a autogestão é diferente de tudo que está no mercado. Às vezes a gente só olha para o mercado e quer ver neles o que está na gente. E eu gosto de dizer assim que tem coisa que parece que é igual, mas são bem diferentes. Eu sempre digo assim, às vezes tem vários tipos de futebol. Futebol de campo, futebol de salão, futebol americano, mas cada um com suas regras. Então, nós estamos na autogestão. Essa roupa que veste outros tipos de corpos não serve para nós. Nós temos uma roupa feita para a gente, diferente. Na Afrafep, se você está no térreo, você vai no centro médico, mas se você sobe 2 andares, você entra na sala do presidente, você fala com o presidente. Isso não tem em outras operadoras. Não é uma crítica às outras. É que a gente tem que valorizar o que é diferente e que é bom. Sim. Então, se você vai no segundo andar e entra em outra sala, você vê os conselheiros deliberando sobre regulamento de plano, sobre esse extra-rol, você tem um acesso diferente. E isso, às vezes, o beneficiário usa a Afrafep como se fosse um plano de mercado, como um mero consumidor. E aí ele não usa essa prerrogativa de dono. Ele pode pleitear, ele pode se candidatar, ele pode propor. Agora, claro, e aí para concluir, uma associação, a Afrafep é uma associação sem fim lucrativo, aí a deliberação da maioria, certo? Ela representa a autonomia de vontade coletiva e ela prevalece em detrimento da opinião de um. Porque numa associação não dá para você acolher todos individualmente. E aí por isso que é uma associação. Mas se ele se envolve nesse processo, ele se sente representado e o pleito dele muitas vezes pode ser atendido. É isso. É acompanhar, é participar, é se informar. Então busque informação. Esse é mais um canal, é só mais um canal de informação da Afrafep. Tem vários canais. Busque, antes de tomar alguma decisão que não é a adequada, busque informação, busque conhecimento, assista aos episódios do Conexão Afrafep. Tem esse daqui, tem outros também. E até a próxima.